queridos alunos, então vamos lá para a nossa aula. Vamos iniciar então mais um momento de estudo pensando na natureza da igreja, tá? Então já vou estar aqui compartilhando a tela com os irmãos. Aqui nós temos, eu estou chamando aqui de aula 2, tá? Aula 2. Na verdade, é o nosso terceiro encontro, né? Mas o primeiro foi uma introdução, então, por isso que eu estou colocando como aula 2, tá? Então, vamos lá. Depois que nós analisamos, então, o que nós vimos até agora, né? Depois que analisamos nossas percepções positivas e negativas sobre a igreja, e aí é aquela aula que nós pedimos a participação de vocês, de um modo mais amplo, né? Nós olhamos o que tem de positivo e negativo na igreja. Lembra que eu pedi para vocês contar experiências positivas e negativas? E nós vimos que existe, na prática, uma igreja que nós podemos chamar de igreja ideal e temos a igreja real, né? A igreja ideal é aquela que nós idealizamos ou aquela que a Bíblia apresenta como a ideia de Deus, vamos colocar assim. Só que a prática nem sempre está de acordo com a ideia, né? E isso é para tudo, né? Muitas vezes nós iniciamos uma escola, um projeto, um trabalho, uma empresa, e nós idealizamos, nós imaginamos, nós arquitetamos como deve ser. Mas na prática, muitas vezes, isso não vai acontecendo como nós imaginamos. Por isso nós vimos que a realidade, muitas vezes, ela é decepcionante. Nós temos, na história da igreja, muitos momentos assim. Entretanto, nós vimos que a Bíblia não esconde essa situação e a própria Escritura, desde a origem das igrejas, ela vai apresentar uma série de problemas que as comunidades enfrentavam, né? Então, nós temos no Apocalipse as descrições de vários problemas das igrejas. A maioria delas tem um chamado de arrependimento, lembra? Né? Nós temos escrito arrepende-te, né? Lembra de onde caíste. Então, nós temos no Apocalipse descrições que mostram igrejas muito problemáticas. Nós temos as cartas de Paulo, ele tratando de uma série de problemas na igreja, Gálatas e Coríntio, parece que são as mais difíceis, né? Parece que a igreja dos corintianos era mais bagunçada, né? Eu não sei se tem a ver com os corintianos de hoje, mas eu sei que os corintianos daquela época era um caos, né? Era uma divisão, briga e tal, né? Ou não sei se era implicação de Paulo, né? Porque nós temos aí um São Paulo implicando com os corintianos, mas era o que acontecia, né? Brincadeiras à parte, mas o próprio Atos dos Apóstolos, aí nós lembramos que tinha uma disputa, lembra da instituição dos diáconos, né? Houve uma disputa na distribuição do socorro dado às viúvas, por isso que surge lá os diáconos. Então havia disputas, brigas na igreja desde a sua origem. E se nós remontarmos antes do que a gente pode chamar igreja, vamos pensar nos discípulos de Jesus, né? Mesmo entre os discípulos de Jesus, nós temos disputas. Nós temos Tiago e João pedindo, né, para se assentarem à direita e à esquerda de Jesus, né? Ou a mãe deles fazendo o pedido, e a Bíblia diz que surge uma disputa entre os discípulos, entre os apóstolos, quando ouviram o pedido. Nós temos pelo menos 3 passagens que eles brigam para ver quem é o maior, quem é o mais importante, né? Então, ao longo da história do cristianismo, se a gente remontar até o seu núcleo, que seria o mais original, que nós teríamos pelo menos a inspiração, né? Que seria a comunidade de Jesus, os discípulos de Jesus, nós temos já uma realidade chocante, né? Uma realidade que não é um mar de rosas, né? Mas nós temos momentos também maravilhosos na história da igreja. Ao longo da história da igreja, nós temos momentos de acolhimento, de socorro. Por que será que o cristianismo no Império Romano, ele tinha a maior parte dos seus adeptos eram escravos, né? Por que será que os mais pobres, lá no começo, os que mais aderiam ao cristianismo, não estaria ligado isso ao cuidado que era ofertado, que era dado entre eles, né? Então, ao longo da história da igreja, nós temos exemplos magníficos e maravilhosos
e também temos cenas deploráveis e chocantes. Então, nós temos as duas realidades. E isso ainda vale para hoje, né? Tanto que nós ouvimos aqui histórias de casos muito maravilhosos e positivos e casos negativos. Na semana passada, nós começamos a olhar como que tem sido definido ou como tem sido pensado vamos colocar assim, numa era mais contemporânea, né? Como tem sido pensado a igreja. Nós vimos que quem tem mais escrito sobre a igreja não são teólogos, mas são pastores que têm uma vida mais prática, né? Então, são livros que tratam mais das ações práticas da igreja do que da definição do que ela seja. Nós vimos uma tendência que tem presente, né, de pensar mais na história passada ou na história presente, que seria o que foi e o que é, né? O que tem sido, vamos colocar assim, o que tem sido, né? O que tem sido na prática. E nós não temos muitas reflexões dos escritores mais contemporâneos sobre uma perspectiva conceitual, o que é a igreja no seu aspecto conceitual. Nós temos análises que seria mais, talvez, no campo sociológico, que analisa a sociedade, aquilo que ela é, ou tem sido, ou foi, e nós não temos pensado muito o que é a ideia em si. E aí nós vamos começar hoje a pensar o que é igreja, o que é no sentido da ideia, né? A ideia igreja. Então, nós vamos partir das escrituras, vamos partir das definições bíblicas, como que a Bíblia apresenta igreja, como que a Bíblia apresenta igreja. Na aula de hoje, eu vou me limitar a pensar no termo igreja, tá? Na próxima semana, nós vamos olhar as imagens que a Bíblia aplica para a igreja, as figuras, como o corpo de Cristo, povo do Senhor, templo do Espírito, as imagens que são usadas metaforicamente para dizer o que é a igreja, a partir da próxima semana. Hoje nós vamos pensar na definição bíblico-filológica, que seria essa palavra igreja, esse termo igreja. Tá? O livro que eu estou usando é um livro de um autor americano, né, Eric Semillard. Então ele começa mostrando aqui a origem da palavra em inglês, tá bom? Mas é só um parágrafozinho que ele faz uma apresentação. Ele diz que a palavra church, desculpa a pronúncia, que a minha pronúncia é das mais horríveis também, tá? Mas a palavra church em inglês e termos cognatos em outras línguas, kirche. Sempre se você tiver dúvida, me pergunte o significado de alguma expressão, tá? Por exemplo, você está vendo EIG significa por exemplo, tá? É uma abreviatura acadêmica, tá? EG significa por exemplo, tá? Então, por exemplo, Kirch em alemão, tá? São derivados da palavra grega Kyriakos, que significa pertencente ao Senhor. Kyriakos de Kyrios. Kyrios é Senhor em grego, tá bom? No entanto, essas palavras não são as palavras usadas no texto do Novo Testamento. O texto bíblico, ele usa outra palavra grega, né? Então, assim, essa apresentação que ele faz aqui em cima, talvez seja mais para um público lá do original dele, lá nos Estados Unidos, tá? O que nos interessa é a partir dessa parte de baixo. No entanto, eles devem ser entendidos, os termos, tá, para a igreja, à luz do termo grego neotestamentário. Aqui, sempre na dúvida, anota, põe lá no chat, tá? Se você não quiser interromper na hora, põe lá no chat. Professor, o que é EG que apareceu? O que é neotestamentário? Depois eu leio e respondo. Neo é novo, tá? Neotestamentário do Novo Testamento. Então, nós precisamos entender igreja a partir do termo que é usado lá no texto do Novo Testamento, que é a palavra eclésia. A palavra eclésia. Queridos, eu peguei aqui o livro, né, e eu coloquei no Word, e nem sempre a fonte ela fica fielzinha aqui no desenho dos signos gregos ou hebraicos, tá? Então, nós temos aí o Fernando está aqui conosco, que é um grande estudioso do hebraico, tá? Então, se tiver alguma falha aqui na digitação, Fernando, a culpa talvez seja do Word, tá?
Então, mas eu sempre vou colocar entre parênteses a palavra eclésia, tá bom? Porque o livro, o que o livro faz? Depois que ele apresenta a palavra, e ele explicou uma vez, aí o livro coloca em grego todas as vezes, como se a gente soubesse grego, tá? Então, sempre que aparecer a palavra eclésia ali, o desenho em grego, eu coloquei na frente eclésia, tá vendo aqui, ó, né? Que nós temos aqui, ó, eclésia, tá bom? Aqui na frente eu coloquei. Esses acentos aqui, quando coloca no Word, às vezes ele fica também mal colocado, tá? Então, não sei se os acentos para a pronúncia estaria correto, tá? Então, aqui pode ser um pequeno erro do recurso aqui. Mas é eclésia, tá? A palavra do Novo Testamento para a igreja é eclésia. E na aula de introdução, a Mary já falou dessa palavra, né? A Mary já adiantou, falou de eclésia naquele dia, né? Então, nós temos alunos aí que já sabem um pouquinho sobre esse assunto, né? Mas a Mary é professora também nossa, né? Bom, sempre o que está em quadrinhos, nesses retângulos que eu coloco, são acréscimos que eu faço ou pego de outros livros, tá bom? Esse termo eclésia é muito importante, pois ele foi concebido dentro das comunidades do Novo Testamento. Apesar de não estar presente em todos os livros do Novo Testamento, ele aparece significativas vezes para designar a comunidade dos cristãos. Sendo assim, é importante entendermos, deixa eu tirar esse primeiro daqui, é importante entendermos, número 1, a origem desse termo, e número 2, o que ele significa, já que foi empregado pela nascente igreja. O que eu quero dizer com isso? Né? Como que o grupo se chama? Como que a comunidade se chama? Porque igreja é um termo que foi colocado para significar esse grupo de pessoas em volta da pregação de Jesus, ou em volta daquilo que saiu da pregação de Jesus. Então, por isso que eu estou dizendo, eu fiz esse parênteses aqui, para dizer da importância desse termo. Porque esse termo, eclésia, ele surgiu no primeiro século. Então, por isso a importância. É mais ou menos assim, eu falo de você, eu explico quem você é uma coisa. Mas você se explicar é outra, ok? Né? Então, as comunidades do primeiro século, com o passar do tempo, elas tomaram para si a denominação eclésia. Somos a eclésia, ok? Por isso que aquela definição lá acima, que seria o Kyriakos, né? Ainda que seja bonito, que significa pertencentes ao Senhor, não é o termo que a igreja usava. Nós vamos ver que essa palavra eclésia não está em todo o Novo Testamento, mas ela aparece muitas vezes. Então, ela se torna importante. Mas essa palavra não foi inventada pela igreja. Esse termo já existia. Então, as comunidades, que nós não sabemos como, nós não sabemos se foi ideia dos apóstolos, se foi ideia dos discípulos, se foi ideia de uma comunidade específica de um lugar, se foi ideia de Paulo, a gente não sabe quem teve a ideia, mas o nome pegou. O nome pegou e ele está espalhado pelo Novo Testamento para se referir à comunidade dos cristãos. A comunidade dos cristãos. Então, nós vamos ver que tem livros da Bíblia que não chama a igreja de igreja, mas é a igreja. Então, poderia ter uma outra designação, né? Imagine que a partir de hoje nós abolíssemos o termo. Nós falamos, olha, tem muitas igrejas por aí, muita confusão com esse termo. A partir de hoje nós não vamos mais nos chamar de igreja, nós vamos nos chamar de comunidade, comunidade dos eleitos. A comunidade. Ok? Mas é a designação, ainda seria a igreja, né? É a designação que ficou. Mas com o passar dos anos, esse termo ele foi sendo ampliado e aplicado para muitas outras coisas, como nós vimos na semana passada, né? Por isso nós vamos tentar aqui entender a origem dessa palavra eclésia. Por que será que aquelas comunidades aceitaram, né? Por que será que, no mínimo, aceitou? Nós somos a igreja, né? Esse termo ele aparece espontaneamente. Paulo escreve, né? Carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto.
Apocalipse, escreve às 7 igrejas. É tudo eclésia. Escreve às 7 eclésias. Paulo, a eclésia aos coríntios. Então, o termo pegou e ficou. Mas da onde que vem essa palavra eclésia, né? E o que ela significa? Embora seja uma palavra comum, ela aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento, então não é uma palavra incomum, né? Vocês sabem que tem palavras que não aparecem no Novo Testamento e nós usamos muito, né? Por exemplo, a palavra trindade. A palavra trindade, ela não aparece em nenhum lugar da Bíblia. A Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, muitas vezes no mesmo versículo, né? Nós temos, por exemplo, o batismo de Jesus. Jesus está sendo batizado, o céu está abrindo, o Espírito desce forma de pomba e o Pai fala, uma voz sai do alto. Nós temos a presença de 3, mas nós não temos em nenhum lugar a palavra trindade, né? Então, mas a palavra eclésia, ela aparece mais de 100 vezes, mas a distribuição não é igualitária. O que eu quero dizer? Tem lugares das escrituras que aparece mais concentrado e tem lugar que é mais raro e tem lugar que não aparece. Isso, para um estudo mais acadêmico, mais acurado, até uma pesquisa talvez histórica, possa ter uma grande importância. Mas vamos limitar um pouco a nossa área aqui. Vamos pensar o seguinte, por exemplo, evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só um evangelho tem a palavra eclésia, que é a palavra que em português está como igreja, tá? Só um evangelho, e é no mesmo, Mateus. Então, Marcos, Lucas, 2 sinóticos, não usa a palavra igreja, e João, curiosamente, João, que é o último evangelho, né, ele também não usa o termo igreja, mas Mateus usa. São essas as duas passagens, Mateus 16, 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, a minha igreja. Então, em grego está escrito eclésia, tá? A minha eclésia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Mateus 18, 17, e se ele não os atender, dize-o à igreja. Aqui é a eclésia, peraí, que eu não coloquei lá em cima. Eu vou colocar. Dize-o à eclésia. E se recusar ouvir também a eclésia, a igreja, considera gentil e publicano. É aquela passagem que diz que se o irmão pecar contra você, você chama ele à parte, conversa com ele. Se ele não se arrepender, você chama 2 testemunhas, conversa com ele. Se ele não se arrepender, aí você leva para a eclésia e conversa com a eclésia. Se a pessoa não se arrepender, mesmo ouvindo a eclésia, aí você deixa para lá que a pessoa não quer correção, tá? A palavra não aparece. Olha onde não tem a palavra igreja na Bíblia. Ela não aparece em 2 Timóteo, Tito, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João e Judas. Ela não aparece nesses livros, mas temos algumas observações, né? Timóteo e Tito está naquele conjunto de cartas pastorais, né? Então nós temos a importância das cartas pastorais, porque ela forma um conjunto à parte, não é carta para a comunidade, é carta para alguém, né, para Tito e para Timóteo, por exemplo. Só que como a palavra está em 1 Timóteo, então acaba não sendo tão importante a ausência da palavra eclésia em 2 Timóteo e Tito, pois faz parte de um conjunto de cartas, as cartas pastorais, né? E as outras cartas de Paulo aparece aos montes, tá? 1 e 2 João não tem a palavra igreja, mas tem em 3 João. Como são cartas pequenas, então também diminui aí a preocupação da ausência do termo. E Judas é um capítulo muito pequeno, né? Só tem um capítulo, então também não é tão preocupante a ausência da palavra igreja em Judas, porque só tem um capítulo, é muito curto. Aonde que a palavra eclésia chama a atenção pela sua ausência? Em Pedro. Por quê? 1 e 2 Pedro trata muito sobre a igreja, mas ele não usa a palavra igreja. Já pensou você escrever um livro sobre igreja e não aparecer o nome igreja em lugar nenhum? É o que Pedro fez.
Pedro escreveu 2 cartas que fala dos eleitos, fala da comunidade de fé, fala dos irmãos. Ele fala do povo eleito, ele fala que nós somos pedras vivas, ele fala que somos o sacerdócio real, ele fala que somos chamados para ser santo, porque santo é aquele que nos chamou. Ele fala um monte de coisas sobre a igreja, mas em lugar nenhum ele usa a palavra igreja. Então isso chama a atenção, né? Então, então nós estamos pensando na origem. A origem da igreja, a origem da igreja, ela não é uma coisa assim arquitetada e planejada num sentido como se monta uma empresa, tá? São as comunidades dos cristãos que vão florescendo, missionários que vão chegando a lugares, vão implantando a comunidade, o grupo vai crescendo e com o passar do tempo se denomina igreja. Com o passar do tempo se chama igreja. Possivelmente, algumas igrejas nunca se chamaram de igrejas, né? Existe na pesquisa histórica, né, ainda muitas dúvidas, uma pesquisa só histórica, tá? Tirando talvez as referências bíblicas, né? Existe uma discussão muito grande como que se foi se separando o cristianismo do judaísmo. O cristianismo ele era visto como um ramo do judaísmo. Pensa no cristianismo hoje. Nós temos católico, protestante, testemunho de Jeová, mórmon, nós temos um monte de ramo. É tudo cristão. Temos um monte de ramos, né? Se você pensar no ramo protestante, aí você tem batista, presbiteriano, assembleiano, congregação cristã, um monte de ramo, não é isso? O cristianismo, na sua origem, ele era visto como a ramificação do judaísmo. Há discussões entre os historiadores, os pesquisadores, em que momento foi ficando mais nítido e mais claro que o cristianismo, a igreja, não era um ramo do judaísmo, mas se tornou algo separado. Tanto que chama atenção, não sei se vocês já repararam, Paulo não diz eu fui fariseu, Paulo diz que é fariseu. Quando Paulo fala da sua presença no farisaísmo, ele diz que ele é, não que ele era, como se hoje, possivelmente, um judeu que se convertesse ao cristianismo, né, se fosse numa época, se fosse um rabino, ele talvez não iria dizer na igreja, eu ainda sou rabino. Ele ia falar, eu fui rabino e hoje eu sou pastor, né? Mas Paulo dizia, eu, fariseu, se chama de fariseu, né? Porque, possivelmente, naquele momento que Paulo escreve, ainda não se tinha uma distinção como uma instituição à parte, né? Então, alguns livros da Bíblia não usam o termo igreja, mas o que chama atenção é Pedro, Lucas, Marcos, eu acho que são esses, né? O Evangelho de João não tem a palavra igreja, mas tem em 3º João, e está em Apocalipse, né? Então, Apocalipse, 1º, 2º e 3º João, e o Evangelho de João, eles foram escritos na mesma época e no mesmo lugar, na região de Éfeso. Então, e nós temos muito forte a palavra no Apocalipse. Então, talvez no Evangelho não fosse a intenção do autor, né? Mas chama atenção a ausência em Pedro, chama atenção a ausência em Lucas. Só que em Lucas tem um detalhe, né? Lucas não fala igreja no Evangelho, mas em Atos, aí tem um monte de expressões para a igreja. Então, Atos compensa. Possivelmente Lucas foi muito metódico. Eu vou falar de Jesus, não existe igreja. Então não vou usar o termo igreja. Eu vou falar depois da ressurreição de Jesus. Aí existe igreja. Aí os discípulos se organizaram em igreja. Aí ele usa muito o termo igreja. Marcos, o evangelho mais antigo. Marcos, o evangelho mais antigo. Será que quando Marcos escreveu já se falava, já se usava a expressão igreja? Talvez nem usasse ainda, tá? Bom, mas uma coisa nós sabemos, então. A palavra igreja chama atenção à ausência em alguns lugares, mas está distribuída no Novo Testamento em vários outros lugares. Nos evangelhos aparece pouco, mas a gente tem que considerar que se está pensando em Jesus, se está pensando antes da morte e ressurreição, de fato não se fala em igreja, se fala em discípulo, né? Se está pensando depois da morte e ressurreição de Jesus, a esses grupos que seguiram Jesus é que vão formar a igreja. Então tem todo o sentido, né? Mas é interessante a ausência em Pedro, né? Agora vamos lá. O uso de eclésia no grego clássico. Sim, calma aí, ó. Aqui, ó. O significado do conceito neotestamentário
neotestamentário e Novo Testamento, deve ser considerado à luz de dois contextos. Então, vamos pensar a palavra eclésia, mas vamos pensar a palavra eclésia em dois contextos. Primeiro, da onde surge, que é a Grécia, né? O que significa eclésia para os gregos? Porque a igreja pegou um nome. Vamos supor que o Celso e o Edson, né, resolvesse mudar o nome da assembleia da nossa igreja, vai se chamar de parlamento. Vamos ter uma reunião parlamentar. O termo já existe, a gente só pegou emprestado, né? Mas é engraçado, mas é o que fizeram. A palavra eclésia já existia. Pegaram o termo eclésia e aplicaram para a comunidade de crente. Existia crente antes do cristianismo? Crente no sentido de cristão, tá? Não existia. Mas a palavra eclésia já existia. Então, essa comunidade de cristãos pegou a palavra eclésia e aplicou a si, ou alguns pegaram e isso foi aceito, né? Isso vai se tornar comum. Então, nós vamos olhar primeiro dentro do grego clássico e depois a partir do Antigo Testamento, né? Como que essa palavra eclésia se relaciona com o Antigo Testamento? Calma aí, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, então não pode ser eclésia. Mas como que a gente vai ligar eclésia com o Antigo Testamento? Então aguarda aí que a gente já fala sobre isso, né? Que faltou um S aqui, deixa eu corrigir. Pronto, né? O uso de eclésia no grego clássico. Primeiro, no grego clássico, a palavra eclésia, eu esqueci de colocar aqui. Sempre que eu encontrar, aqui, tá vendo o que o autor faz? Esse autor é bem exigente, tá? Ele escreveu uma vez o que significa eclésia, aí ele não põe mais o que significa, porque ele entende que o leitor já decorou. Então, aqui está escrito eclésia, tá? Então, vamos lá. No grego clássico, a palavra eclésia é encontrada já em Heródoto, Tucídides, Xenofonte, Platão e Eurípides. Não precisa decorar esses nomes, tá? Mas é só para vocês perceberem que muito antes, mais de 500 anos antes de existir igreja, já existia a palavra eclésia. E essa palavra existia para quê? Aí está a linha amarela, né? Refere-se a uma assembleia de cidadãos de uma polis, que é cidade, tá? Então, eu me lembro que a Mary comentou relacionando a eclésia com Roma, né? Mas a relação original é com a Grécia. Evidentemente que as áreas gregas foram tomadas pelo Império Romano depois, né? Então, depois, Roma tomou a região grega, mas muito depois. Mas, na origem, está ligado a polis. Polis é cidade. Polis é cidade em grego. Por isso que a gente fala política. A palavra política vem de polis, que é cidade. Inclusive, os filósofos gregos, como Aristóteles, ele dizia que a Grécia Antiga entendia que político é aquele que cuida do bem público. Político é aquele que cuida do bem público. E havia uma palavra grega chamada idiota. O que significa idiota em grego? É aquele que cuida só do privado, só do particular. Na Grécia Antiga, quem pensava só em si, só na sua casa, na sua propriedade, e não pensava no bem coletivo, no bem público, era o idiota. E o político é aquele que pensava no bem público, no bem comum e da cidade. Hoje, a palavra idiota tem outros significados, né? Alguém que faz uma tolice, alguém que comete uma idiotice, tem outros significados. E a palavra política hoje tem outros significados também. Está deturpada essa palavra. Mas, originalmente, ela é muito bonita, né? Política na Grécia Antiga não significava você ser um político. Uma ação da igreja, por exemplo, né? A igreja, uma das nossas igrejas abriu para vacinação, não foi? A igreja lá do pastor Wagner Vailate, né? Ela fez um bem público, ela foi política, não no sentido de partidário, mas ela foi político no sentido de abrir a porta do templo para um bem coletivo, né? Então, quando você age ou você tem um pensamento pelo bem público, você está sendo político e nem sabe. Talvez você fale que não gosta de política, mas você, na verdade, não gosta dos políticos. Mas da política você gosta e que você talvez não entendeu. Mas é na Grécia Antiga, na cidade, que tinha uma ideia como essa que eu disse, uma ideia de que política é cuidar do público, que surgiu a palavra igreja.
mas a palavra igreja como eclésia, que originalmente não era o grupo de cristãos. Então, isso há 500 anos antes do surgimento do cristianismo. O que era, então, uma eclésia? Era uma assembleia de cidadãos da cidade. Tais assembleias se reuniam com frequência, chegando a 40 vezes por ano em Atenas. Na cidade de Atenas, na época da democracia, a democracia ateniense ela era direta e não indireta. O que significa isso, né? Hoje nós temos uma democracia indireta. Nós elegemos pessoas que nos representam. E essas pessoas tomam as decisões por nós. Em Atenas, a democracia era direta. Havia um grupo chamado bulé, tipo bully, tá? Mas é bulé, né? Com 500 pessoas sorteadas. Esse grupo de pessoas sorteadas preparavam os trabalhos da eclésia. Eles faziam as leis, eles criavam, é como se fosse um legislativo, tá? Eles criavam as propostas de leis e levava para ser lido na eclésia, que era a assembleia de todos os cidadãos. Todos aqueles que eram considerados cidadãos se reuniam em uma praça, poderia ser uma praça, poderia ser um templo, tá? Mas geralmente em uma praça, e alguém da bulé lia para os cidadãos a proposta. E a eclésia dizia sim ou não, e aprovava ou não aprovava as decisões políticas. Então, o que era eclésia para os gregos? Era essa reunião de cidadãos, né, para determinar o funcionamento da comunidade da cidade. No sentido secular do termo, se refere simplesmente a uma reunião ou assembleia de pessoas. Depois o termo vai ser aplicado para qualquer grupo de reunião, qualquer assembleia. Mas já não é interessante pensar, a partir da origem grega, né, que a palavra igreja vem de eclésia, e eclésia era uma reunião de cidadãos que cuidava do bem de todos, não era o bem privado? É essa palavra eclésia que a comunidade de crentes, de cristãos, tomou para si. É essa palavra que foi escolhida para representar os seguidores de Jesus. Isso já é algo a se pensar de muito interessante, tá? E vocês sabiam que, nesse sentido grego, de 500 anos atrás em relação ao Novo Testamento, tá? Ele está presente no Novo Testamento? Tem um texto de Atos que aparece em grego a palavra eclésia para esse tipo de assembleia. Nós lemos aqui em Atos 19, Atos 19, 28. É aquela passagem sobre a deusa Diana, tá? Ou Artemis, né? Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro. Olha onde eles se reuniram, no teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Paulo queria se apresentar onde? Ao povo. Aonde? No teatro. O que era aquilo? Vamos descobrir abaixo. Verso 31. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscassem ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia, aí a palavra grega é eclésia, porque a eclésia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Aí eu pulei aqui para o 39, o verso 39. Mas se aí acalmaram os ânimos, né? Teve um grande agito na cidade, porque a pregação de Paulo estava convertendo pessoas que paravam de fabricar ou de peregrinar para adorar a deusa Diana. Isso estava prejudicando os negócios daqueles que vendiam imagens ou vendiam recordações do templo, né? E aí por isso que teve essa manifestação aqui. E teve uma assembleia, teve uma reunião no teatro para resolver essa questão, porque os ourives queriam proibir a pregação, porque a pregação do evangelho estava prejudicando os negócios deles, né? E aí virou uma confusão. E no meio da confusão, alguns líderes da cidade se levantaram e falaram. Verso 39. Cuidado com essa briga que vocês estão fazendo, né? Aí fala, mas se alguma
outra coisa pleiteais será decidida em assembleia, que é eclésia. Tá falando, se vocês querem resolver algum problema, calma, a gente vai resolver numa eclésia, numa reunião, numa assembleia regular. Porque também corremos o perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, um ajuntamento sem muito motivo, o Império Romano poderia ver como uma sedição, né? Não havendo motivo algum para que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. O que é o ajuntamento? Eclésia. 41. E havendo dito isso, dissolveu-se a eclésia. Vocês viram que aí apareceu a palavra eclésia? Eu vou sair aqui só para pôr um mute, que acho que alguém abriu sem querer o microfone. Pronto, voltando, né? Então, nós temos aqui em Atos a palavra eclésia, nesse sentido que eu expliquei, que é uma assembleia, uma reunião popular, para decidir coisas do interesse da sociedade ou da cidade. Agora, vamos para o termo no Antigo Testamento. Como que o autor aqui do livro, ele ligou a palavra eclésia ao hebraico, tá? Essa ligação está sendo feita pela Septuaginta. Meu Deus do céu, o que é isso, irmão? O que é Septuaginta? Calma que eu vou explicar. Então, o termo no Antigo Testamento que traduziram como eclésia. Então, é isso. Aqui tem um quadrinho que explica o que é Septuaginta. Tá? Septuaginta. Designação, porque é conhecida a mais antiga tradução em grego do texto hebreu do Antigo Testamento, feita para uso das comunidades de judeus no Egito no final do século, deixa eu corrigir aqui, do século III a.C., e no século II a.C. Teria sido realizada por 72 tradutores, da onde vem o nome Septuaginta. Né? Septuaginta é de 70. Sempre que você encontrar essas 3 letrinhas em maiúsculo, em livros de teologia, ele se refere à Septuaginta. Então, o que é Septuaginta? A primeira tradução do Antigo Testamento para o grego. Então, o que nós vamos ver agora? Qual é a palavra que os judeus escolheram para traduzir como eclésia? Quais são as palavras hebraicas que, quando os judeus traduziram, eles colocaram o termo eclésia? E isso foi feito antes do cristianismo. Isso foi feito na Septuaginta. Né? Muitos cristãos usavam a Septuaginta. A gente pode dizer que no período aí de Paulo, no período do Apocalipse de João, era mais usado a Septuaginta do que a Bíblia em grego, o Antigo Testamento em grego. Tá? Então, muitas citações que nós encontramos nos evangelhos ou encontramos em Paulo são citações da tradução da Septuaginta e não do texto hebraico. Tá? Então, nós vamos encontrar a palavra eclésia na Septuaginta já, antes do Novo Testamento. Então, os próprios judeus tradutores usaram essa palavra. E por que eles traduziram? Porque havia muitas comunidades judaicas espalhadas pelo mundo, onde se falava o grego, né? E aí a tradução em grego. Nós vamos ter 2 palavras. Tá? Mais significativo para nós é o pano de fundo do Antigo Testamento. Aqui encontramos 2 termos hebraicos. Né? Então, aqui teria que ter aqui alguns sinais que dá o som, né? Mas quando eu coloquei no Word, não ficou bagunçado. Então, eu tentei colocar só as palavrinhas hebraicas. Tá? Então, seria a palavra Gaal, o Fernando me desculpa se a pronúncia estiver errada, tá? Mas Gaal e Eda, ou Edá. Tá? Eda ou Edá. Mas são essas as 2 palavras. Tá? O primeiro termo, Gaal, né? Acho que alguém abriu aí o som também, de novo, né? Então vamos lá. O primeiro termo, esse Gaal, talvez derivado da palavra para voz, refere-se a um chamado, a uma assembleia ou ato de se reunir. Então, o que nós estamos pensando agora? Não é no grego mais, tá? Não é na comunidade de Atenas. Nós estamos pensando, quando os judeus traduziram a Bíblia traduziram o Antigo Testamento para o grego, que acontecimentos em hebraico eles resolveram aplicar a palavra eclésia? É isso, tá?
Então, essa primeira palavra, que é uma das usadas, ela se refere a um chamado, a uma assembleia, a um ato de reunir. Aqui é um pouco parecido com a ideia grega, né, que é uma assembleia, né? Não é, mas aqui não é especificado. Não é uma assembleia dos cidadãos para decisão política. Essa assembleia, ela pode significar, numa amplitude, praticamente qualquer reunião. Pode ser uma assembleia geral de pessoas. Aqui tem as referências bíblicas. EG é exemplo, tá? Aí tem alguns exemplos aqui. Uma reunião geral de pessoas, uma reunião só de mulheres, um ajuntamento só de crianças. Olha que interessante, só crianças, né? Então, um ajuntamento de tropas, para a guerra, um ajuntamento de nações não judaicas, chamadas nações pagãs. Então, qualquer reunião, qualquer ajuntamento que em hebraico é Gaal, na Septuaginta, na maioria das vezes, colocou a palavra eclésia. Então, um ajuntamento de pessoas. Esse primeiro termo é um termo geral. Ele não é um termo específico. Então, é qualquer reunião. Pode se referir a uma reunião de judeus diante de Deus, diante de um culto, mas pode se referir também a um ajuntamento de tropas para combater os judeus, né? Qualquer ajuntamento. Então, é um termo mais genérico. Mas a outra palavra, ela é mais específica. Essa palavra aqui, ó, Eda, ou Edá, tá? Ele aparece especialmente no Pentateuco. E aqui tem uma coisa interessantíssima. Ele se refere ao povo, principalmente reunido em torno da tenda do encontro. Sabe o que é a tenda do encontro? É o tabernáculo, né? Então, o ajuntamento dos judeus diante da tenda do tabernáculo, vocês vão se lembrar em português. Vocês se lembram quando fala a congregação de Israel? Lembra? Muitas vezes está escrita a congregação de Israel. Na maioria das vezes é a palavra Eda, né? Mas algumas vezes pode ser aquele Gaal lá também, né? E aqui tem uma coisa que chama atenção. A primeira vez que apareceu essa palavra na Bíblia foi na instituição da Páscoa, que é esse texto aqui, ó, Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, é a palavra Eda, né? Ou Edá, tá? Dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Então, Moisés, ele fala com toda a congregação, e cada um na sua casa cumpre o mandamento, né? É interessante porque a origem da comunidade de Israel, ou pelo menos a origem da palavra, tá? Não a origem da comunidade, mas pelo menos a palavra, na literatura, ela vai aparecer. O primeiro ajuntamento que usa esse termo é o ajuntamento pelo livramento na Páscoa, pela instituição da Páscoa e na libertação da escravidão do Egito. E vocês vão ver que para o judeu essa palavra vai ser talvez mais importante do que a palavra eclésia. Para a igreja, a palavra eclésia ficou mais importante, que está ligada a Gaal. Mas a palavra Eda, ela vai ter uma outra tradução que eu vou colocar aqui embaixo. Eu não quero falar ainda, eu vou falar já já, né? Aqui tem algumas distinções interessantes, tá? Vamos ver aqui, ó. Ambas ocorrem no mesmo contexto. Então, só que o Gaal sempre é mais amplo, tá? Ele designa vários tipos de reuniões. E o termo Eda, ele geralmente ele aparece mostrando uma comunidade de fé sempre relacionada a Israel no ato de estar próximo da tenda, um ato cultual, cultico, em torno da lei, da Torá, ou do serviço sagrado, tá? Vamos lá agora. Quando observamos as palavras gregas usadas na Septuaginta para traduzir esses termos hebraicos, nós temos duas palavras. Vemos que eclésia é usada frequentemente, não sempre, mas na maioria das vezes, eclésia é usada para o Gaal, que é o ajuntamento geral, e para muitas formas de ajuntamento. Só que ele nunca é usado para Eda. O autor aqui, que eu estou usando, ele diz que nunca, tá? Não sei se algum outro autor, aí não sei se o Fernando já estudou um pouco da Septuaginta, né? Acho que ainda não. O Fernando tem
deseja estudar a Septuaginta, quem sabe um dia a gente estuda junto, né? Mas o autor aqui diz que nunca Eda é traduzido por eclésia. Sabe o que é traduzido por eclésia? Sinagoga. Olha que legal. Sinagoga. Esse último, que é o ajuntamento de pessoas com fé para em torno da lei, da Torá, da tenda da congregação, é a palavra sinagoga. Eu achava que a palavra sinagoga era uma palavra hebraica, mas a palavra sinagoga é uma palavra grega, não é uma palavra hebraica, tá? Então, a palavra sinagoga é a que é usada na Septuaginta, na maioria das vezes, para se referir à congregação de Israel, no sentido de povo de Deus, de ajuntamento sagrado. O Gaal pode aparecer, mas ele é mais geral, ele aparece em várias situações, tá? Qual que a igreja pegou? A igreja pegou o eclésia, né? Eu acho que se eu fosse um dos apóstolos, eu ia querer usar o sinagoga, e não o eclésia. Mas por que será, né? Aí eu fiquei pensando, por que será? Aqui é algo mais meu, tá? Por que será? Aí tem uma curiosidade legal aqui também, irmãos. O termo sinagoga tem origem na palavra grega, aí está aqui a palavrinha, né? Sinagogue, né? Que é um composto da palavra sim, que significa com e junto, e a palavra ago, que significa conduta e educação. E a ideia seria uma assembleia, uma reunião. Vocês sabiam que tem algo parecido aqui com a igreja? Né? Um pouco parecido, por quê? Aquela congregação que se reúne lá em Êxodo 12, em outras passagens, não tinha templo, não tinha prédio, e é chamado de sinagoga. Então, originalmente, a palavra sinagoga era a reunião dos judeus fiéis a Deus, não especificamente um prédio. Mas hoje, quando a gente fala sinagoga, a gente pensa no quê? No prédio, não é isso? A mesma coisa tem sido igreja, né? Igreja originalmente era a reunião dos fiéis, e hoje igreja muitas vezes é visto como prédio, né? E aqui eu coloquei uma curiosidade, né? Eu achei uma passagem bíblica que chama a igreja de sinagoga. Olha que interessante, só tem uma, e é de Tiago. Tiago, tido como o irmão do Senhor, tá? Então, nós temos Tiago, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, atenção, hein? A maioria das traduções hoje usa a palavra reunião, não coloca mais a palavra sinagoga, mas o termo grego ali é sinagoga, tá? Então, Tiago fala, se na vossa sinagoga, se entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro no dedo ou em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes, assenta no lugar de honra, né? Vocês fizeram distinção entre as pessoas e se tornaram juízes. Mas o que eu quero pegar aqui não é a lição de Tiago, mas a lição vale, tá? Mas eu quero pegar o termo. Tiago, ele chama o ajuntamento dos cristãos de sinagoga. Por que será, né? Fiquei pensando, por que será, né? Que ficou mais o termo genérico, geral, eclésia, do que o termo mais específico, sinagoga. A igreja poderia ter sido chamada de sinagoga, né? Hoje nós estaríamos falando aqui a sinagoga Nova Jerusalém, né? Mas por que será, né, que aconteceu isso? Então, por que será que se preferiu a palavra eclésia para designar as comunidades cristãs? Tiago parece ser o único a usar o termo para a reunião cristã, mas eu descobri que alguns pais da igreja, tá? Pais da igreja do período patrístico, depois dos apóstolos, alguns como Inácio de Antioquia, chegou a usar a palavra sinagoga para se referir a ajuntamento de cristãos, mas na Bíblia, no Novo Testamento, só Tiago usa, tá? Tiago tem, aqui, deixa eu corrigir, Tiago tem fortes ligações com o judaísmo, e esse termo sinagoga, né, para a comunidade cristã, pode ser um indicativo disso. O livro de Tiago é o livro que mais parece judaico dos livros do Novo Testamento. Possivelmente a comunidade de Tiago usava muito o termo sinagoga para se referir ao encontro dos crentes. Só que tem um detalhe, Tiago também usa a palavra eclésia. Tiago usa sinagoga e Tiago usa eclésia. Será que foi a época da percepção de uma diferença? Será que era uma época de transição?
é difícil a gente saber. Mas eu gostaria de fazer uma observação, né? Do porquê será que foi eclésia, né? Seria já para distinguir do judaísmo, já que o judaísmo já estava muito fixo, que o prédio que estava espalhado pelo Império Romano de reunião dos judeus era chamado de sinagoga. Será que por isso os cristãos não adotaram a palavra sinagoga e adotaram a palavra eclésia? É um pensamento. Será que já era para se distinguir? Ou será que é por ser um termo mais amplo? Porque a palavra sinagoga, ela é muito específica, é uma reunião cultual. Mas a palavra igreja, ela é mais ampla. Por quê? Nós estamos reunidos aqui para estudar. Não exatamente é um culto, mas aqui a gente pode dizer que a igreja se reuniu. A igreja pode se reunir para fazer uma ação social, e é a igreja, né? Então, parece que o termo sinagoga ele era muito específico para um ajuntamento cultual, no sentido de orar, ler um texto sagrado, pensar em Deus, enquanto que o ajuntamento eclésia não necessariamente é cultual, né? Um ajuntamento da igreja, vamos ajudar a encher a laje da casa do irmão, né? Vamos ajudar, vamos fazer uma visita para uma pessoa que está no hospital. Às vezes não é nem para orar, é só para visitar. Então, esse ajuntamento também é eclésia. E eu quero observar, uma observação importante, tá? A comunidade, ela não vira eclésia, ela é eclésia, tá? Então, não é na hora que junta todo mundo que vira igreja, né, que se transforma. Mas ela simplesmente, na sua natureza, existe, ainda que não esteja junta. Tá? Nós vamos falar um pouco mais disso mais à frente, tá? E aqui é quando Tiago usa a palavra eclésia, tá? É Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da eclésia, igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, Tiago usa os dois termos. Mas chegamos em Paulo. Paulo é o campeão da eclésia, é o que mais usa a palavra eclésia, tá? O Apocalipse aparece bastante também, tá? Apocalipse. Mas Paulo é o que mais usa a palavra eclésia. Na maioria das cartas de Paulo, ele sempre se dirige a um grupo de crentes, por isso não é de estranhar. Se ele se dirige a um grupo que se reúne, porque os irmãos sabem que na época de Paulo, nós não tínhamos a facilidade de hoje de cada um ter uma Bíblia. Vocês se lembram que Paulo dá um conselho para uma das igrejas? Leia a carta de vocês e depois manda para Laodiceia e pede a de Laodiceia para vocês lerem. Vocês se lembram que eu disse que Apocalipse capítulo 1 não está no plural, mas está no singular? Bem-aventurado aquele que lê e no plural aqueles que ouvem, porque o livro era lido para a comunidade inteira, porque era feito à mão, né? Então, geralmente, Paulo escreve para a comunidade e é lida na comunidade. E ele usa muito, ele abusa, ele usa muito do termo eclésia, justamente porque ele está escrevendo para a comunidade. Então, ele é o que vai mais utilizar essa palavra. E o Apocalipse usa muito, principalmente nós temos as 7 cartas, mas durante a revelação apocalíptica vai até o final, falando da situação dos cristãos. O nome igreja vai sumir, né, durante as visões, e ele vai falar mais da comunidade como um todo. Mas no começo ele usa muito a palavra eclésia também. E como essa palavra eclésia ela aparece na Bíblia? Né? Ela aparece se referindo a que tipo de ajuntamento, a que tipo de grupo. Tá? Então, eu coloquei aqui em cima, mas eu vou ler embaixo, onde eu já fiz a distinção, tá bom? Com os textos. Aqui, o livro, é claro, ele não tem os textos bíblicos, eu coloquei para facilitar a nossa leitura. Algumas vezes a palavra eclésia aparece para um grupo de crentes em uma casa. Eu estou vendo ali o Edson e a Mary. Então, a eclésia está na casa do Edson. Os dois juntos é a eclésia. Um sozinho, não, né? Um sozinho é parte da eclésia. Igreja sempre é o ajuntamento. Pode ser 2, mas sempre o ajuntamento já é considerado eclésia, tá? Que é reunião, né? Como é que você vai reunir você com você mesmo? Se a palavra eclésia é assembleia, que a assembleia é de você com você, né? Então, vamos lá. Casa particular, 1 Coríntios 16, 19, as igrejas da Ásia vos saúdam. Aqui é interessante que eu coloquei embaixo de novo.
vocês vão notar quando chegar embaixo, mas é o destaque no azul, tá? No Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja, a eclésia que está na casa deles. Paulo ele usa várias vezes, tem uma outra pessoa chamada Ninfa, tem outras passagens bíblicas, está lá em cima, tá? Que Paulo fala a igreja que se hospeda na casa deles, a igreja que está na casa deles. Então, olha que coisa, né? A igreja na casa, não no prédio, como se fosse algo hoje, né? De um prédio para a igreja, um templo, tá? Mas a igreja que está na casa deles. Está na casa deles, não é na casa deles. Viram a diferença? A igreja está na casa deles, mas amanhã pode estar em outra casa. Mas aqui algo muito particular. Cidade, Atos 8:1. E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Tá? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Aqui pensando a igreja da cidade, então a eclésia em Jerusalém. Agora, pensa comigo, não é só o ajuntamento. Porque a perseguição é contra a eclésia em Jerusalém. Se a gente pensar em termos puramente grego, a gente teria uma imagem dos crentes reunidos, e aí começa a perseguição contra aqueles crentes reunidos. Ok? E não é isso. Aqui ele está pensando em termos de comunidade. Reunidos ou não. Reunidos ou não. O grupo é a igreja. Só que o grupo pode estar hoje trabalhando, né? Alguns estão em casa e começou a perseguição. Então, a igreja em Jerusalém. Ou pode pensar num termo mais amplo, como aqui em Atos 9:31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Aqui não é a igreja da Judéia ou a igreja de Samaria. Aqui ele usa igreja como se fosse algo muito geral, né? E, de novo, o texto ali de 1 Coríntios 16:19. As igrejas da Ásia, aqui no plural. As igrejas, as eclésias, as comunidades de crentes da Ásia vos saúdam. Inclusive a igreja da casa, a igreja que está na casa de Priscila e Áquila. Olha que interessante. Havia as igrejas da Ásia, como se fossem as comunidades de um continente, de uma região. Saúda a igrejinha, né? A comunidade menor que está na casa de Priscila e Áquila. Devemos observar que a congregação específica ou grupo de crentes em um lugar determinado nunca é considerado somente uma parte ou componente da igreja como um todo. A igreja não é a soma ou combinação dos grupos locais. Sabe o que quer dizer isso daqui? É assim. Igreja é qualquer comunidade, seja pequena ou grande, né? Não precisa juntar todas as comunidades para falar igreja. A igreja, qualquer comunidade é igreja. Pode ser uma comunidade de 2, 3 pessoas, pode ser uma igreja com 300 pessoas reunidas, pode ser uma comunidade de um país inteiro ou uma comunidade reduzida. Mas a comunidade é a igreja, ela é a igreja. Não é, aí, quando a gente fala em comunidade, não é parte da igreja, mas a comunidade, por menor que seja, ela já é a igreja. Quando a gente pensa no sentido individual, aí o mais correto seria, de fato, dizer eu pertenço à igreja, né? Junto com você, eu sou igreja, porque igreja subentende um corpo, povo, ó, corpo e povo, subentende coletivo, a própria palavra eclésia, que é assembleia, né? Cada comunidade, por menor que seja, representa a comunidade total, representa a igreja, né? Ainda que ela se reúna, reconhecemos que ela aparece somente quando se reúne em lugares específicos. Aí sim, nós podemos dizer que a igreja se reuniu em frente ao Hospital São Luís para abençoar os doentes. Aí nós podemos dizer, porque ela se reuniu, ela apareceu, né? Ela apareceu. Aí nós temos um texto de Atos. Olha que interessante. Aqui diz que Paulo viajou, pregou. Olha o 27. Ali chegando, reunida a igreja. Ali chegando, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Nesse texto de Atos, onde grifei de azul, Paulo ele fala que a reunião, ali chegados, reunida a igreja. Então, aqui fala da reunião da comunidade. Aí sim, o ajuntamento é a manifestação da igreja. Mas a igreja é a comunidade. É no ajuntamento que ela aparece. Ok?
Vamos lá. Em 1 Coríntios 1:2, aqui outra observação importante, tá? Encontramos algo muito útil para a compreensão desse conceito. Paulo envia sua carta à igreja em Corinto. Em Corinto. Observe que ele está escrevendo à igreja como é manifesta ou aparece em um lugar. Não é a igreja de Corinto, é a igreja em Corinto. Ela está em Corinto hoje, amanhã pode ter uma perseguição, o imperador pode matar todos os crentes, ou eles vão ter que fugir, e não vai ter mais nenhum cristão em Corinto. Mas a igreja, ela sumiu? Não, hoje a igreja está em Éfeso. Ela simplesmente perdeu o lugar dela pela perseguição, por algum problema, e ela saiu daquele lugar. É a igreja em Éfeso, em Antioquia, em Jerusalém. Não é a igreja de, mas em, porque a igreja está nesse lugar. Mas a igreja, ela se manifesta onde ela se reúne. Pode fechar o nosso templo, o nosso prédio, pode fechar, mas a nossa igreja nunca vai deixar de existir. Tem gente preocupada falando que o governo fechou as igrejas. Não tem como fechar a igreja é juntamento, nós estamos juntos agora. Olha a igreja aqui, né? Estamos reunidos em Zoom. A igreja em Zoom é a igreja de agora. À distância, né, online, mas estamos reunidos dessa forma. Alguns podem acusar os teólogos de um pensamento platônico. Aqui nós temos uma perspectiva grega, mas absorvida no Novo Testamento, né? Nesse quesito, mesmo que a ideia seja grega, ela é compartilhada pela Bíblia. O que eu estou querendo dizer? Esse parágrafo que está aparecendo aí. Nesse aspecto, algumas pessoas talvez acusem os teólogos de adotar uma perspectiva platônica. Lembra do Platão? Existe o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, e existe o mundo real, que é uma cópia imperfeita das ideias, né? Pelo qual as igrejas locais são consideradas manifestações concretas e particulares da forma pura, que é a ideia abstrata. A nossa igreja, a Igreja Batista Nova Jerusalém, ela se reúne ali, é uma manifestação imperfeita da igreja mais pura, da ideia perfeita. Nós podemos melhorar e nos aproximarmos daquilo que nós devemos ser, mas nós também podemos piorar e nos afastarmos mais daquilo que nós devemos ser. É interessante a gente pensar assim, que a gente pode considerar talvez melhor aqueles irmãos de outras igrejas que nós achamos ou entendemos que eles estão aquém do que deveriam ser. Porque a igreja física é uma manifestação da igreja no seu sentido mais abstrato, né? A igreja que deveria ser. E a Bíblia vai trabalhar os dois tipos de igreja. Até agora só apareceu a igreja física. A igreja em Jerusalém, a igreja que foi perseguida, a igreja na casa de alguém. Mas nós temos agora os conceitos de um modo universal. O conceito de igreja, agora a gente entra para a ideia abstrata. O conceito de igreja é universal em sua natureza, né? Essa perspectiva de igreja universal nos permite entender certas passagens do Novo Testamento, que seria uma ideia mais platônica, uma ideia mais abstrata. Não a comunidade que existe hoje para deixar de existir. Essa comunidade Nova Jerusalém, essa que sou eu e você, um dia ela vai deixar de existir, porque a gente vai morrer. A gente vai morrer, nossos filhos, netos vão nos substituir. Mas não vai existir mais um Edson, uma Mary, um Givaldo, um Alexandre, um pastor Fernando. Essa comunidade vai passar, né? Mas a igreja continua existindo, a comunidade vai ser outra, mas a igreja ainda existe. Então, essa ideia de igreja universal, e, por exemplo, lá em Mateus 16:18, na fala de Jesus, edificarei a minha igreja. Essa frase só tem sentido se a gente entender no modo abstrato e universal. Quando Jesus fala edificarei a minha igreja, ele estava pensando na igreja na casa de Priscila, na igreja em Corinto, ou ele estava pensando de um modo amplo, que poderia corresponder a todos aqueles que pertencem à igreja. É um modo amplo, né? Em Efésios, nós temos Paulo fazendo várias descrições para a igreja que a gente só entende do modo perfeito, a igreja perfeita, a igreja no seu sentido mais conceitual. Por exemplo, Efésios 1:22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Quem está colocando é Deus, tá? E Deus, tá? Pôs todas as coisas debaixo dos pés
os pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está falando que Deus deu Cristo à igreja. Para qual igreja? A igreja em Corinto? A igreja da casa de Priscila e Áquila? A igreja Nova Jerusalém? Não, aqui é no sentido universal. Deus deu Cristo a toda a igreja. Né? Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Paulo estava falando só dos Efésios? Não, ele está falando no sentido universal. A igreja é o local onde deve se manifestar a sabedoria de Deus. Quando a gente pensa em cruzadas, quando a gente pensa numa igreja que segregava os negros nos Estados Unidos, sendo protestante ou católica, não importa, tá? Quando a gente pensa em igrejas, nos exemplos negativos que nós já contamos aqui em aulas passadas, essa igreja manifesta a sabedoria de Deus? Não, né? Não. Então, Paulo está falando aqui de uma igreja ideal, de uma igreja que muitas vezes acontece, mas nem sempre. A igreja, olha que coisa linda, e a sua e a minha responsabilidade como partes da igreja. A igreja é o local onde se manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Né? 3:21, a ele seja a glória na igreja em Cristo. A glória de Deus está na igreja de modo amplo. E aqui tem outros textos também, tem um muito bonito aqui que fala dos maridos, das mulheres, mas hoje não tem polêmica, tá? Porque aqui o Paulo diz que é um mistério sobre a igreja, então esquece os maridos e as mulheres. Ele vai falar que Cristo é o cabeça da igreja, ele é o Salvador, sendo este mesmo Salvador do corpo, esse corpo é a igreja. Olha esse trechinho, a gente usa esse texto para casamento, mas esse texto ele é importante para falar sobre a relação da igreja ideal com Cristo. A gente usa esse texto para falar de casamento, mas, na verdade, Paulo pega o casamento para usar como metáfora sobre a igreja. É isso que ele está fazendo. Olha o que ele diz. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este, Cristo, mesmo o salvador do corpo, o corpo é a igreja. Como também a igreja está sujeita a Cristo. Então, a igreja perfeita é uma igreja sujeita a Cristo. Uma igreja que faz cruzada, uma igreja que segrega, uma igreja que mata, uma igreja que odeia, não é uma igreja sujeita a Cristo. A igreja ideal é a igreja sujeita a Cristo, né? Que está debaixo da missão de Cristo. Verso 25, está falando, maridos, amai a esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Cristo se deu pela igreja, né? E aí, continua outros textos, os irmãos lerem depois, senão eu não vou conseguir completar. Aqui tem outra coisa interessante, fala que o marido deve alimentar a esposa, ele fala, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Cristo alimenta e cuida da igreja. A gente só pega esse texto para casamento, mas a gente não pega esse texto para mostrar a igreja ideal. Né? Porque somos membros do seu corpo. E aqui ele está falando. E agora, olha como a metáfora é usar o casamento para falar da relação Cristo e igreja e não o contrário. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É interessante porque no casamento a ideia é que ambos se unem e formam uma só carne. E ele faz esse paralelo com a igreja. O que significa? Que a igreja com Cristo deve ser ambos uma só carne. E aqui eu estou chegando no final, tá? Hebreus fala da igreja, e Hebreus fala da igreja, inclusive os que já morreram. Sabia quem já morreu ainda é da igreja? Quem já morreu não deixou de ser da igreja. Esse texto de Hebreus, eu quero, um dia, quem sabe Deus me capacita a fazer uma pregação sobre esse texto, né? Hebreus 12, ele vai dizer, mas tendes chegado. Aonde que nós chegamos? 8 lugares que a gente chega. 8. Aqui está o texto, tá? Eu só fui colocando numa lista, tá? Mas tendes chegado ao Monte Sião, não vou explicar hoje o que é que não dá tempo, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos. Ele está falando que nós chegamos nisso já. A universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Olha só, o item 4. A universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. A igreja universal.
do reino de Deus, não aquela do Edir Macedo, mas a Igreja Universal, que inclui todos aqueles do passado, do presente e do futuro, arrolados no céu, cujo nome está no livro do Cordeiro. Vocês também chegaram a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos, justificados, aqueles que já morreram, mas estão justificados com Deus. Chegastes também a Jesus, o mediador da nova aliança, e chegastes no sangue da aspersão. Dá para fazer uma pregação, a divisão da mensagem está aí. Vocês chegaram em tudo isso. 8 itens ali, que maravilha, né? Hebreus 12, 22 e 23. E aqui acabou. E a definição, irmão? Qual que é a definição? Eu falei que a gente ia chegar num conceito, né? Aqui em azul está o conceito do que é a igreja, tá? Irmãos, eu vou mandar o arquivo, tá? Eu sei que a Mary fica ali anilhada para anotar tudo, né? Mas eu vou mandar o arquivo. Só que tem um detalhe, né? O arquivo que eu mando não está grifado, né? Eu mando ele sem nenhum grifo, porque eu vou grifando para explicar. Mas a definição, uma definição teológica, tá? Que o autor aqui propõe. O que é a igreja? Eu vou passar para cá para os irmãos verem aqui só a definição, né? Isso aqui é a igreja, uma definição que o livro propõe. Ela é todo o corpo daqueles que, por meio da morte de Cristo, foram reconciliados de forma salvífica com Deus e receberam nova vida. Isso inclui todas as pessoas, seja no céu, seja na terra. Embora universal em sua natureza, seria algo das ideias, né? A igreja encontra expressão em agrupamento, seria a igreja manifesta e real. Né? Agrupamentos locais de crentes que revelam as mesmas qualidades que o corpo de Cristo expressa como um todo. Então essa é uma definição para a igreja, tá bom? Já já eu acabo aqui e mando para os irmãos o arquivo. E aqui nós terminamos. Vou ler de novo a definição para a gente concluir. Ela é todo o corpo aqui é o grupo, é o conjunto, todo o corpo daqueles que por meio da morte de Cristo foram reconciliados de forma salvífica com Deus e receberam nova vida, né? um novo modo de viver pautado no Evangelho, nos ensinamentos de Cristo. Isso inclui todas essas pessoas, as que já morreram, seja no céu, seja na terra. Embora universal em sua natureza, a igreja se expressa, ela aparece, ela se manifesta em agrupamentos, que não precisa ser num templo, tá? Qualquer reunião, agora aqui é a igreja, em agrupamentos locais de crentes que revelam as mesmas qualidades que o corpo de Cristo expressa em todo lugar. Amém? Vamos parar por aqui.